aí, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula, isso mesmo. Ei, galera, professor, na última aula nós estávamos falando lá sobre pleura, pulmão, um líquido que tem entre os pulmões, também que podem favorecer durante a alteração climática, ou podemos contrair determinadas doenças advindas de infecções virais, infecções bacterianas. Perfeito. Também tem doenças, né? Doenças que nós nascemos com ela, que pode afetar o sistema respiratório, como a fibrose cística. Mas isso é uma coisa que a gente vai conversando, ó, aos poucos, para a gente entender um pouquinho isso aí. Porque tem muitas criancinhas, vocês lembram? Se vocês tiverem um irmãozinho, um primo, um coleguinha, menor de idade, bem pequenininho, menos que vocês aí você vai falar, nossa, o nariz dele vive escorrendo. Então a nossa aula nós vamos entender primeiro as estruturas, os tecidos que formam o pulmão, como ele funciona, para que desta forma a gente possa compreender toda a sintomatologia, tá bom? Dá uma olhada lá na tela. Aí, sistema respiratório. Qual é a aula, professor? 32. Vão acompanhando aí comigo, hein? Então, o que nós vamos ver hoje? Parte 2. Já falamos da introdução, só que vamos recordar, relembrar, resgatar, para ninguém esquecer. Vamos falar uma introdução, só que eu vou fazer rapidinho, tá, galera? Porque isso aqui já é a parte 6, né não? Já devem ter decorado. Mas é que é criança, tá voando. Eita, se eles estão ouvindo eu chamar de criança, eles ficam putos da vida. É porque eles já querem ser adultos, é. Então, eita, agora eu vou receber um monte de... Vai ver só, uma introdução, a característica, a estrutura, a fisiologia, diafragma. Só que nós agora estamos na parte 2, do quê? Do pulmão em si, da estrutura alveolar. Só para lembrar aí, ó, o que é o sistema respiratório? Eu quero um dia passar uma atividade avaliativa aí para vocês, e se eu perguntar, conceitue o sistema respiratório. Essa é a 6ª aula do pulmão, eu tô lendo de novo, é a 6ª, é o 6º episódio, e é a mesma introdução, e tu acredita que erra? Erra porque eles falaram, eu vou matar esse professor na unha, então olha lá, ó, sistema respiratório, são órgãos, professor, por que falam órgãos? Porque são 2, pulmão direito, pulmão esquerdo, também tem o quê? O diafragma. Então não é um órgão só, são 2 órgãos. Tem gente que vive só com um lado do pulmão. Então tem que verificar isso aí, ó. São órgãos em formato de cone. Eu nem vou riscar porque todo mundo sabe por que é cone. Eu ainda pergunto, por que o órgão do sistema respiratório, denominado pulmão, tem um formato de cone? Aí quero ver se vocês vão acertar. É cone, ó. Não acredito, não! Vem cá, meus queridos, rapidinho. Eu tô conversando aqui com a minha amiguinha imaginária, ela fica por aqui. Eu tenho uma amiguinha imaginária. Ela conversa comigo, aí eu tava falando pra ela que o sistema respiratório tem um formato de cone. Ela fez assim, tu acredita? Não é só vocês não. Ela também, ó, tenta me matar na unha, mas ela não consegue não. Aumenta pra mim aí, diretora, que eu vou mostrar pra ela. Don't believe that. Look this. Ó, vou tentar. Ó, olha aqui, ó, tá vendo isso, ó? Olha, não pegou. Ó, não é um cone? Cone com cavidade. E ainda tem aqui, ó, aqui embaixo, ó. Tem essa concavidade. Fica cone. Ele tem consistência esponjosa, não é isso? Sim, professor.
Ele é formado por alvéolos. Todo esse tecido aí, todo o pulmão, ele é constituído por um monte de alvéolos. E onde estão esses alvéolos? São essas bolinhas aí, que elas estão na ponta do bronquíolo. Misericórdia! Passa aqui, Jefferson. Olha aqui, ó. O que está ficando em cinza, pessoal, é o que nós já vimos. É, professor? Sim. E o que a gente está vendo? É o que vai ficar em azul. Pulmões. E aqui, ó. Olha. Traqueia, essa parte aqui, ó. Tá ali, traqueia. Brônquios é a divisão. Bronquíolos é a ramificação dos brônquios, só que estão dentro do pulmão. E na ponta dos bronquíolos está cheio de alvéolos. Aqui, ó. Volta, Jefferson. Ó, bem na ponta dos bronquíolos. It's not easy. Sim, professor. It's very, very easy done. Ok, Jefferson. Já está fazendo efeito? Está fazendo efeito, meu medicamento. Então, já vimos sobre as estruturas, quantidade, localização do quê? Os pulmões. Agora aqui, meus queridos, tem que lembrar na última aula. A última aula nós vimos que a membrana, não é isso? Que envolve o pulmão, tem as pleuras costais, pleura cervical, ou cervicais, porque tem a do direito e a do esquerdo. Então, pleura costal é o que está envolvendo nas costelinhas. Porque costa é aqui, prontinho, costa, essa pleura aqui, ó, essa assim, já, opa. Faz assim que é melhor. É que do contrário, galerinha. Um dia eu queria que todos vocês viessem aqui no estúdio contigo. É tudo muito doido. Tu pega e mexe com o teu lado direito, vai pro esquerdo, vai pro direito. Isso o tio já não é certo da cabeça. Volta pro teste do Jefferson. Pro texto, olha. Vai. Aqui, meus queridos, a pleura costal, ela é uma membrana que está em contato com as nossas costelinhas aqui, ó, uma cavidade torácica. Por que isso vira pro lado? Porque vocês não estão enxergando a minha amiga, não? Eu converso com ela, ela fica aqui do lado. E a pleura cervical, ó, pleura cervical, ela está em contato com o quê, professor? Com o tecido pulmonar. E entre a pleura cervical e a pleura costal tem esse vão aqui, ó. Tá vendo? Aumenta para mim aí, diretora, por favor, só para ficar uma tela. Isso que eu acho que fica melhor para os nossos estudantes ver. Tem, ó, eu tô falando aqui, ó. Bem aqui, ó. Essa bolinha aqui. Isso. Foi um aumento, uma lupa. E aí, entre uma cavidade e outra, essa cavidade, tem sim um componente muito especial. Vamos ver? De novo, pleura é a serosa. Muito semelhante que a gente fala de mucosa, um tecido mucoso. É a serosa que envolve o pulmão e é constituída por dois folhetos, parietal e visceral. Professor, por que o senhor escreveu de vermelho e azul? Lembra da linha? Olha a linha ali, ó. Pleura visceral, tá em azul. O tio não pintou a letra, porque ele falou assim, gosto do azul, para mim pleura é azul. Não, porque no desenho a pleura está em azul, ó. A pleura visceral. E a parietal, professor, tá lá, ó, na região intercostal. É tudo uma prática pedagógica que eu aprendi com a minha querida salve pedagoga Solene. Solene, um beijo, meu amor. Olha aí, ó. E elas são constituídas por o quê? Por um órgão chamado ilho pulmonar. Ilho. Eu falei ilho.
Eu falei ilho, eu falei errado. Ela já gritou no meu ouvido, a minha coleguinha, seu doido, não é ilho não, é hilo pulmonar. Ambos são formados por mesotélio. É uma fina camada de tecido conjuntivo que contém fibras colágenas e elásticas, por isso que dão uma certa textura ao pulmão e o formato dele, a consistência, é graças a esse tipo de tecido conjuntivo. Mas, professor, existem duas cavidades pleurais, né? Então qual é a diferença da parietal e da visceral? Essas características e qual é a importância? A camada parietal, pessoal, reveste as paredes torácicas ao se prender no aspecto interno do tórax. Já a pleura tem a função de proteger o pulmão. A pleura protege e garante que ocorra a adequada ventilação pulmonar durante a respiração. Aí que está o negócio, meus queridos. O que entra no pulmão? Sangue, professor, sangue. E esse sangue é rico em quê, galerinha? Em hemácia, eritrócito. Aí você tem que lembrar lá da hemácia, do eritrócito. Repetiu? Tem que lembrar lá da hemácia, do eritrócito. E esse tecido, ele garante, quando a gente fala ventilação, é a capacidade. Eles não estão ali só para proteger, é para garantir que quando o sangue passa pelos alvéolos, pelos vasos bem fininhos, ocorra que a gente chama de hematose. Favoreça que a hemácia consiga grudar na sua membrana várias moléculas de oxigênio durante a sua passagem e, ao mesmo tempo, libere o dióxido de carbono que ela conseguiu capturar lá no tecido, favorecendo uma dinâmica e proporcionando que ocorra a troca gasosa e mantenha o nosso metabolismo funcionando. Porque sem isso, pessoal, se não tivesse a ventilação é esse processo de troca respiratória que é proporcionada por esses tecidos. Se isso não ocorrer, aí começa a ocorrer a produção de algumas enzimas que podem degradar tecidos, membranas celulares musculares, que vão favorecer, então, que a gente ocorra vários sintomas, com manchinhas na pele, tá bom? Aumenta aqui pra mim, minha diretora, e senão se eu ficar falando aqui, e hoje tem slide. A pleura também, além de proteger o tecido, favorecer que ocorra o deslizamento na hora que ela desliza entre os músculos intercostais, a de fora e a de dentro, a interna, que tem a pleura costal e a pleura visceral. É um líquido entre essas duas pleuras que faz, é tipo, não tem a junta, não tem o líquido das juntas que favorece esse líquido como lubrificante, para não desgastar o pulmão. Meus queridos, essas duas membranas, né, a pleura intercostal e a pleura visceral, elas deslizam e tem que evitar que ocorra o atrito, lembra? Pegam aqui, faz assim, atrita. Tem esse líquido que favorece com que diminua esse atrito e diminui o desgaste. Porque o nosso pulmão, ele está em movimento. É igual o braço e o antebraço, os ossinhos, o joelho. Então tem aquela camada, né, de cartilagem que está em contato, o fêmur, do nosso fêmur, aí tem a bacia, está encaixado. E para a gente fazer isso, dançar uma lambada, você faz todo um processo, aí está tritando, aí tem um líquido, tem a cartilagem que ajuda a diminuir esse atrito. O pulmão também, porque ele está em movimento toda hora, ele inspira e expira, inspira e expira. Também não é só o processo de proteção, também auxilia no processo de capturação, de captar o oxigênio. O que mais, professor? Aumenta aí para mim, minha diretora, que o meu olhinho já está gasto também. Ele assegura que os pulmões estejam
abertos às trocas gasosas e possam realizar os movimentos sem sofrer lesões. Professor, oi, o que são lesões? Rupturas. Por exemplo, uma lesão, pode ser um corte, uma fissurazinha. Por exemplo, ele tá lá roçando, né? Com a caixa torácica, movimentando, ele infla, aumenta o volume, diminui o volume. Então, decorrente desse atrito entre a caixa torácica. Ok, professor. No espaço intermediário da pleura, há um espaço reduzido que é ocupado por um líquido secretado pela pleura. Esse líquido que mantém o processo de deslizamento, que favorece o movimento para ocorrer a hematose. Meus queridos. Então aí nessa figura vocês estão vendo, ó, direitinho, aonde estão o líquido. E também tem a parte, né, da raiz que proporciona manutenção durante esse processo de movimento. Tudo bem? Tudo, professor. Próximo agora vocês vão fazer um exercício aí, mas ó, é um exercício together. Sinovial. Isso vai ser na próxima aula. É o líquido sinovial. Lubrifica, isso mesmo, menina. Essa minha ajuda, essa minha amiguinha invisível é demais. Mas, meus queridos, let's go exercise? Sim, professor, vamos aos exercícios. Aí, ó, comigo, vamos ler, que o tio não tá lendo direito. Gostaria de ouvir todo mundo lendo comigo. 1, 2, 3. Qual é a membrana que reveste internamente a caixa torácica e externamente os pulmões? Ah, pelo amor... Não. Ai, pessoal... É verdade. Ah, volta aqui para mim, não gostei. Pessoal, é verdade. Gente, perdão, peço perdão. Perdão aos meus estudantes do 8º ano. Subjuguei vocês. Eu podia ter perguntado assim, ó. Qual o nome da membrana, o nome específico da membrana que reveste externo e interno? Eu perguntei desse jeito, então é óbvio, ó. Pode deixar aí, minha diretora, vamos ler a alternativa A. Cárdia? Não, por quê, professor? Porque cárdia está ligado ao sistema cardíaco, que é o coração. Pericárdio? Não, porque ainda é o sistema cardíaco. Só para ver se estavam de olho. Cápsula pulmonar. Eu falei de cápsula pulmonar? Íleo. Íleo é o espaço entre essas duas membranas. Ilho. Eu falo íleo. Não, meus queridos, perdão, o tio deve ter um distúrbio. Eu leio, eu vejo ilo e eu falo ilho. É distúrbio, meus queridos, só pode. E a única alternativa que tem pleura, pum! Vamos ver se vai ficar azulzinha, se não ficar eu tô ferrado. Mas sabe por que eu não gostei? Porque eu podia ter perguntado o nome da pleura externa e o nome da pleura interna. Ficou muito fácil. Mas, ó, se preocupe, não. O tio mandou uma lista de exercícios para vocês. Ele deve ficar toda a vida. Uma lista de exercícios para você auxiliar nesse processo de fixação. Mas, ó, não fica com saudade, não. Daqui a pouco eu volto com mais assunto para vocês. Tchau, meus queridos.